Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite à comunidade e boa noite a todos aqueles que nos acompanham via redes sociais. E comum eu estar nesta tribuna para falar sobre a nossa educação, seja ela superior, seja ela técnica, seja ela infantil ou mesmo o ensino fundamental. Mas hoje tratar das especificações de cada uma dessas para que a gente tenha uma noção e responsabilidade de quem são as responsabilidades. E eu acho que é papel do parlamentar informar. Então, assim, gente, a educação superior, ela pode ser de responsabilidade federal, pode ser de responsabilidade estadual, e já até foi municipal um tempo, né? Mas hoje elas são geralmente federal ou estadual. E aí você tem as particulares. O ensino fundamental 2 e o ensino médio é uma responsabilidade constitucional do Estado. Então, aqui na nossa cidade, quem cuida do ensino fundamental 2 e quem cuida do ensino médio é o governo estadual. E no caso do IFPR, que é um modelo de ensino médio e técnico, nós temos o governo federal como responsável também. E aí a educação infantil dos CMEIs e o Fundamental 1 é uma responsabilidade constitucional dos municípios. Isso precisa ficar muito claro. É a responsabilidade dos municípios. Por que eu faço essa introdução? Para ser claro de uma coisa óbvia. Porque nós tivemos essa semana uma polêmica muito grande na nossa comunidade. E eu, apesar de ver as polêmicas e saber que as polêmicas nem sempre são positivas, eu não consigo ver a polêmica passar e não comentá-la minimamente. Porque eu acho que precisa gerar um entendimento, não só na casa, mas gerar um entendimento na comunidade das polêmicas em que nós passamos. Porque a polêmica ajuda a nós todos entender em qual processo nós estamos inseridos e quem está falhando ou quem não está falhando neste processo. A polêmica foi as questões que já vêm sendo faladas desde 2019, onde reiteradamente a nutricionista do nosso município informa as direções das escolas que a venda de frituras e de refrigerante, mesmo em festas esporádicas, não é permitido. Porque a legislação diz que toda alimentação em ambiente escolar é considerado alimentação escolar e está sob responsabilidade técnica da nutricionista do nosso município, que é a chefe do setor ou do departamento de alimentação escolar. E, reiteradas vezes, a nutricionista fez este papel. Acontece que chega um momento em que diretoras se apropriam daquilo que é orientado e o fazem. Um bom exemplo é a escola Jean Piaget. Já falei aqui mais de uma vez nessa tribuna que meus filhos estudam nessa escola. E no ano passado, durante o Dia da Família, foi nos servido a possibilidade de comprar um pão com carne moída. Por quê? Porque o pão com carne moída não fere as regras da lei. O pão com carne moída possibilita que seja vendido um alimento, que a PM faça a sua arrecadação e que se mantenham dentro das normas, dentro das regras, dentro da lei. Nós tivemos agora, recentemente, e nos últimos dias, a manifestação de uma diretora em redes sociais, colocando uma nutricionista que está cumprindo com a lei numa posição vexatória. Uma exposição. E diante da exposição de um servidor público, me sinto na necessidade de fazer a defesa do servidor. Porque me elegi aqui, presidente Valdir, primeiro secretário Hélio, dizendo que faria a defesa dos servidores públicos. E não faço o da boca para fora. Faço porque dialogo constantemente com os nossos servidores públicos.
gosto de conversar com eles e de poder entender as especificidades do trabalho de cada um deles. E por isso também tenho grande aproximação com o Sinsemar, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, a qual, inclusive, eu sou um filiado, por ser vereador, por consequência servidor público, por consequência posso me filiar ao sindicato, e assim o fiz, porque eu acho que é mais uma colaboração, porque os sindicatos passaram por momentos difíceis de criminalização, e todos nós aqui podemos reconhecer a importância do Sindicato dos Servidores e da atuação do seu presidente, Fernando Hibner, e de toda a sua diretoria. Então, diante disso, eu venho aqui desta tribuna, já fiz nas redes sociais, mas prestar toda a solidariedade à nossa nutricionista Jaciara Reis, que foi indevidamente exposta na última semana. Exposta por cumprir a lei. Exposta por cumprir com o seu dever. É inadmissível que coisas como essa aconteçam, presidente. É inadmissível. Porque se a servidora não estivesse cumprindo com a lei, com as suas responsabilidades, eu concordo que há que haver uma indignação para se tratar disso. Mas ainda assim, há que se fazer com respeito e há maneiras legais de se fazer. Infelizmente, nem todos os diretores aderiram às instruções e orientações feitas pela nutricionista. E a nutricionista vem acompanhando esses processos. Ao acompanhar um desses processos, ao anúncio de uma festa, a nutricionista se manifesta e diz: olha, já foi falado reiteradas vezes, a partir de agora, caso haja venda de frituras e refrigerantes nas escolas, ela haveria de informar, então, o MP, cumprindo com o dever dela, já que ela é a responsável técnica dessa situação. Mas há aí um problema sério. Há um problema sério. Porque muitos disseram assim, não, vai fazer do lado de fora da escola. Aí, o ambiente escolar é considerado, segundo a lei, um raio de 50 metros de distância da escola é considerado ambiente escolar. Então, fazer na rua não resolve. A partir de então, é possível que as APMs continuem fazendo suas festas e comercializando pastel e refrigerante, desde que o façam à distância do ambiente escolar. Essa é a lei. Você pode rir, mas é a lei. E lei se cumpre. Ou quando a lei, nós nos julgamos ela injusta, nós buscamos meios para mudar. E este parlamento é um local para isto, inclusive. Mas é fato que as APMs precisam do recurso para manter a escola. Porque só quem é diretor de escola sabe qual é a dificuldade. E eu pergunto, é justo que o professor, que o diretor, sejam os únicos servidores públicos, junto com os agentes escolares, que têm que trabalhar para manter o seu ambiente de trabalho? A gente aqui tem que vender rifa para manter a Câmara de Vereadores? O enfermeiro tem que vender rifa para manter o posto de saúde? E é por isso que eu digo que os professores também não têm que vender rifa e não teriam que fazer promoções para dar conta da educação rondonense. Então é preciso cobrar a responsabilidade de quem é devido. E cobrar a responsabilidade de quem é devido é do senhor prefeito Adriano Bax. Fernando, o Bax assumiu tem 3 meses. Eu concordo. 3 meses, 3 meses e meio. Eu concordo, é um período ainda de reconhecimento da máquina e por isso aqui não faço a crítica. Mas a responsabilidade é do prefeito. Quando se candidatou, quando fez o processo de transição, quando assumiu a responsabilidade de conduzir a educação rondonense. Então, assim, eu espero que nós possamos, desta polêmica, tirar algo positivo que possa impulsionar a educação rondonense e a qual
o nosso prefeito, a prefeitura municipal, este governo, tenha as condições de manter os nossos educandários. Eu não só ouvi a nutricionista. A convite da diretora, eu fui visitar a escola Bento Munhoz da Rocha Neto. E lá eu me reuni por 3 horas com mais de 2 dezenas de professores. Com a diretora, com os coordenadores e com as professoras e com membros da APM. 3 horas. Todos sabem aqui, é público, visito as escolas por causa da comissão de educação. E geralmente uma visita à escola eu faço 2 horas. 1 hora de conversa e às vezes 1 hora e meia. E aí eu passeio pela escola para poder fazer as fotos, ver qual é a situação que está. Mas lá na escola Bento não foi possível, porque a diretora me ligou por volta das 10h30. Eu disse, olha, 1h30 eu posso estar aí. E lá permaneci até as 4h30. Então foram 3 horas. Eu não estava com pressa. É preciso registrar isso. Eu fui lá para atender e ouvir os professores. E mais, fui para conscientizá-los. Porque eles entendem, compreendem e se fazem esse questionamento. É função nossa ficar fedendo pastel? É função nossa ficar vendendo refrigerante? Eles sabem que não é função deles. Mas fazem porque só encontram esse jeito para manter a escola. Para manter o aluno que chega sem o lápis, para manter o aluno que chega sem o material, para poder fazer a limpeza do ar-condicionado, para poder fazer a aquisição, para poder fazer uma reforma do armário, para melhorar uma condição da escola. Então eu acho que isso é falso, criar uma polêmica entre as escolas, os diretores e a nutricionista. A responsabilidade é do senhor Adriano Baques. O nosso prefeito precisa se posicionar. Deixar claro o que pensa o governo dele e como vai agir o governo dele diante desta polêmica. Diante desta situação. Porque o silêncio não cabe ao homem público na posição de prefeito. O silêncio não cabe aos homens públicos na posição de vereador. E é por isso que eu trago esta demanda, para que nós possamos começar a dialogar sobre a manutenção das nossas escolas. A situação que a gente vive hoje não dá mais. Os nossos professores estão esgotados, os nossos professores não recebem o piso. E aí, eu tive que escutar do prefeito em reunião na última semana de que os professores ganham bem demais, porque os professores ganham 5, 6 mil reais. Eu gostaria de dizer para vocês que eu gostaria que cada professor com 10, 15 anos de profissão ganhasse pelo menos o salário de um vereador, R$10.900. Por merecimento, por trabalho, pelo futuro do nosso município. Então, eu não acho que há uma dualidade, um confronto entre professores, diretores e a nutricionista. Eu acho que há aqui uma falta de responsabilidade do governo municipal e que vem passando de ano para ano, de gestão para gestão, essa situação e vai se empurrando. E a APM faz rifa, a APM faz promoções, a APM... E o nosso principal, o dever constitucional de um município não é cumprido. Então veio hoje aqui para manifestar essa revolta, essa indignação com essa falta desse tratamento, com esse item tão importante que é a educação do rondonense, dos nossos pequenos rondonenses. Então fica aqui o meu pedido de uma manifestação clara e efetiva do governo municipal sobre esta crise e sobre aquilo que ele pretende fazer com este governo na área da educação. Hoje recebi uma resposta referente a um requerimento que fiz sobre o piso e neste requerimento eles dizem que pediram ao sindicato cerca de 30 dias para responder. Isso dá
pelo dia 29, que é o dia da nossa audiência pública, por isso convoco todos os professores para essa audiência. Meu muito obrigado, boa noite a todos.